Queridona, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 24, até 2, verso 5. Nós não podemos nos esquecer jamais que, a despeito das algemas que prendiam Paulo, o Evangelho a palavra estava solta. No capítulo 1, por exemplo, no versículo 6, Paulo vai dizer que esse Evangelho, e Evangelho é o conteúdo da nossa fé, esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Crescendo em todo o mundo. O evangelho que chegou a Colossos por intermédio de Epáfras, que havia sido convertido em Éfeso, no período que o apóstolo Paulo ficou ali, de aproximadamente 3 anos, fez com que o evangelho chegasse não apenas em Colossos, mas em Laodiceia e em Herápolis, cidades ali do mesmo arco, no oeste da Turquia hoje, fronteira com a Grécia. O evangelho avançava, amados, de maneira exponencial. Paulo, então, ele ora para que os colossenses se mantivessem firmes no conhecimento da verdade. Isso porque um grupo de malandros espirituais, entre aspas, estavam ensinando uma verdadeira salada de doutrinas. Só que era uma salada venenosa. Legalismo, moralismo, misticismo, culto aos anjos, observância de determinados ritos judaicos. A miscelânea era tão grande que comentaristas seguem o entendimento de que a heresia colossense era única. Eu sigo esse entendimento. Não era apenas o gnosticismo, havia elementos do gnosticismo também, mas não era só. Era uma salada de frutas do inferno. Paulo, então, escreve essa carta, mas o tom não é apologético, não é uma carta, como a carta de Judas, como a segunda carta de Pedro, que tem um tom mais assim, briguento, brioso. É uma carta de encorajamento. É uma carta que Paulo fala sobre a vida em Cristo. Eu entendo, por exemplo, que a linha da carta é a frase: nossa nova vida em Cristo é a única vida dignamente vivida. São 4 capítulos, em 2 capítulos, 1 e 2, Paulo fala do princípio dessa nova vida em Cristo, e 3 e 4 ele fala da prática da nova vida em Cristo. Versículo-chave da carta é capítulo 3, versículo 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Daí essa série
tem o nome de Cristo é tudo para mim. A pessoa de Cristo é tão sublime que Paulo vai compor, eu sou desse entendimento, há quem pense que Paulo copiou de um outro autor esse hino, se fosse também não seria nenhum demérito, mas eu sigo a tendência que admite que Paulo compôs aqui um hino cristológico. Alguns chamam de o hino do Messias, que foi a mensagem de quinta-feira passada, que se você não veio, precisa ir lá no nosso canal, quando nós falamos sobre Cristo, quem Ele é, a sublimidade de Cristo, e o que essa vida em Cristo produz a nós. Só que, amados, o Evangelho é a revelação do mistério. Não há mais mistério. Porque aquele mistério que estava escondido no Antigo Testamento, agora é revelado no Novo Testamento. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque se você entender, você não pode ir embora não, mas você já está bem adiantado. O Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. O tempo todo. E o Novo Testamento revela aquilo que no Antigo Testamento é apenas sombra, para usar a expressão de Paulo aos Colossenses e o autor aos Hebreus também. É como se o Antigo Testamento fosse uma placa de sinal que aponta para Cristo. Mas você não pode se apegar à placa, não é? Vou contar uma ilustração que é ruinzinha, mas é só para você dar uma ideia. Você imagina você chegando na nossa cidade e você pega uma placa que diz assim, bem-vindo a Angra. Aí você desce do carro e começa a ficar naquela placa. Aí você desce, né? Se você é farofeiro e tal, coloca farofa, comida, faz um piquenique na placa, debaixo da placa. Aí você vai para casa e fala assim, eu estive em Angra dos Reis. Você não esteve em Angra dos Reis. A ilustração é ruinzinha, mas você vai lembrar dela para entender. É apenas uma placa. Os crentes de hoje, que têm toda a fundamentação deles de fé no Antigo Testamento, cultua a placa. É a mesma da ilustração ruim. E aí eu vou falar uma outra coisa que tem que ter coragem para falar e tem que ter mais coragem ainda para ouvir. O crente mais fraco do Novo Testamento é um gigante espiritual em relação ao profeta mais consagrado do Antigo Testamento. Por quê? Porque o crente fraco do Novo Testamento viu, experimentou, o que o profeta mais consagrado do Antigo Testamento só imaginava. Por isso que a gente não tem que ter inveja dos judeus, amados. Tem uns crentes hoje, bestas, que têm inveja dos judeus. Porque eles não têm o que a gente tem. Eles estão nas sombras. Com todo respeito, mas eles estão no mistério. Nós estamos na revelação do mistério. Por isso que eu coloquei ali, não há mais mistério. E coloquei até uma maçãzinha e tudo para dizer que agora você pode estudar tranquilo, viver tranquilo, porque agora tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Nós estamos na dispensação da graça. Tudo é Cristo, amados. É isso que Paulo quer falar nessa porção. Por isso que 3 vezes, você vai contar comigo, vai aparecer a palavra mistério. Mas sempre relacionado a esse mistério que foi revelado, que é Cristo. Agora uma outra, quero chatear você, mas
não é apenas o Cristo revelado a mim, Ezequias. Que lá, quando eu era criança, lá meu pai pastor, mas eu precisava ter uma experiência com Cristo. Em março de 1983, levantei minha mão, fui na frente, na época, né, era esse o contexto, e me batizei no mesmo ano, em dezembro, 18 de dezembro de 1983. Porque eu criei. Mas não é apenas esse mistério que foi tão caro para mim, mas é um mistério que é revelado à igreja, formada por judeus e não judeus, onde não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, pois Cristo é tudo e está em todos. Queridão, queridona, olhe para mim. Isso soa nos seus ouvidos, você estava falando, isso é normal. Normal? Vai falar isso em Colossos, no ano 60, depois de Cristo. Paulo estava correndo um risco doido, por isso que a igreja de Jerusalém entregou ele para Roma. É uma tese que eu tenho, amados, e outros comentaristas também têm, que Paulo foi alvo de uma traição da igreja de Jerusalém. Por isso que ele foi preso e depois deportado para Roma. Mas isso é um assunto para outros contextos, não é? A própria igreja, ao meu ver, traiu o apóstolo Paulo. E de Jerusalém, os judeus que estavam lá. Mas Paulo não guardava rancor, não. Tanto é que ele vai dizer, acompanhe comigo, Colossenses 1, 24 em diante. Agora me alegro, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Ele não guardava ressentimento, não, gente. Eu me alegro. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério, que esteve escondido durante séculos e gerações, todo o Antigo Testamento, amados. Imagina, todo o Antigo Testamento. Mas que agora foi manifesta aos seus santos, igreja, judeus e não judeus. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, os não judeus, os colossenses, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Não é Cristo sobre vocês, não é Cristo sob vocês, é Cristo, não é Cristo com vocês, é Cristo em vocês. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E eu vou ter que explicar para vocês o que é pessoa perfeita. Senão você vai sair daqui meio zureta. Pessoa perfeita em Cristo. Só para dar uma dica, tem a ver com maturidade. Maturidade. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Eu quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Lembrando que Paulo escreveu essa carta junto com Timóteo. Pelos que moram em Laodiceia, na igreja vizinha, e por muitos outros que não me viram face a face. Paulo não conhecia a igreja de Colossos, nem conhecia a igreja de Laodiceia. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles
Que expressão linda, amados. Vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Era aquela turma, aquela encrenca, aquela turma que estava falando besteira, argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito, estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Você pode dizer amém? Já vi que para a gente explorar bem essa passagem, pode ter certeza que vai ter que ter parte 1 e parte 2 a missão. Então não se preocupa com o horário não, a gente vai levando aqui. João Marcos, meu filho, a igreja de Jesus acolhe em seu seio a vida de Jesus e a compartilha através de seu testemunho ao mundo. Essa frase você precisa entender porque você vai entender o texto a partir dela. A igreja de Jesus acolhe em seu seio a vida de Jesus, porque a igreja é de Jesus, porque Jesus está na igreja. Quando Jesus, amados, não está na igreja, ela é um grupo de pessoas, uma ONG, uma fundação, é um grupo, um partido, o que seja. A igreja de Jesus carrega Jesus no seu seio. Só que compartilha essa vida de Jesus através do seu testemunho ao mundo. A igreja não quer Jesus só para si, amados. A igreja quer Jesus para o mundo. Esse é um texto missionário por excelência. John Piper, pastor batista, já aposentado, pregou 35 anos a partir de verdades como Colossenses 1, 24. Ele tem até uma trilogia, O Sorriso Escondido de Deus, Completando as Aflições de Cristo, e o terceiro que eu procurei na minha estante, não achei, mas tem um terceiro livro. Ele fala de personagens da história da igreja que, através do sofrimento, irrigaram o crescimento da igreja, cooperaram para a ampliação missionária. O segundo que eu citei é o mais clássico nessa linha, que é Completando as Aflições de Cristo. Paulo, amados, ele sabe que, a despeito dele estar preso, a obra estava avançando tanto que aos Filipenses, eu tenho citado toda a mensagem, 1:12, ele vai dizer: porque saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram até aqui cooperaram para o progresso do Evangelho. E tem mais, os meus irmãos estão sendo estimulados pelas minhas prisões, de tal modo que eles estão falando com mais desassombro da palavra de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, devido à minha prisão, tudo que me aconteceu valeu a pena. Eu não vou cansar vocês aqui, mas ele foi apedrejado em Listra, ele quase morreu em Éfeso, ele em Filipos levou varadas e esteve num tronco, mãos e pés amarrados. Todos os lugares que o apóstolo Paulo passou, ele deixou rastros de dor. Paulo aos Gálatas vai dizer o seguinte: olha, vocês são meus filhos, de tal modo que eu ainda sinto as dores de parto. A ideia é bem peculiar às irmãs. Como se Paulo dissesse o seguinte: olha, cada novo convertido é como se fosse um nascimento de parto natural. Obviamente sem anestesia e sem asepsia,
aquele jeitão bem tradicional. A imagem de Paulo passando para nós é o seguinte: o mistério já foi revelado, e o mistério é Cristo. Eu concordo, amados, com um autor que disse o seguinte: quando falamos a respeito de Jesus, estamos falando do centro do cristianismo. O centro da Escritura está em Jesus. O que liga o Antigo e o Novo Testamento é Jesus. Ele é o alvo da Escritura. Lutero estava coberto de razão ao dizer que João 3,16, por exemplo, é a Bíblia em miniatura. Se você perder sua Bíblia, só decora João 3,16, você já sabe ela. É o coração da Bíblia. Precisa repetir? Você sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você tem Jesus, amados, você tem tudo o que você precisa. Por isso que Agostinho de Hipona, lá no século V, dizia o seguinte: o Novo Testamento está latente, oculto no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento está patente, visível no Novo Testamento. Falar de Cristo, de igreja e de evangelho é falar da Bíblia na sua totalidade. Só que não há mais mistério, amados. Não há mais mistério. A gente vê alguns segmentos evangélicos hoje muito estranhos. Eles estão, para usar a expressão da música do João Alexandre, recosturando o véu que se rompeu. O véu foi rasgado, não foi? Tem gente que está costurando novamente, cheio de mistérios, segredos, homens santos, sacerdotes, roupas estranhas. Tem muita coisa estranha no mundo evangélico brasileiro, que eu nem vou ficar falando muito, porque é muita coisa estranha. E Jesus, amados, muitas vezes fica num cantinho e tal. É tanta tradição, é tanto legalismo, é tanto moralismo, é tantos usos e costumes, que não dá para entender, amados. Onde está Jesus? Nós estamos igual aquela brincadeira que o Franklin faz, né? Nós estamos igual Maria Madalena. Sumiram com o meu Jesus e não sei onde o puseram. Cadê Jesus? João Marcos, o mistério foi revelado aos santos. E Paulo estranhamente fala o seguinte: eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês, porque com isso eu estou preenchendo o que resta das aflições de Cristo. Se segura na cadeira, porque você precisa entender bem. Paulo está dizendo o seguinte: eu me alegro nos meus sofrimentos. Sim. Com isso, eu estou preenchendo o que resta das aflições. A palavrinha no original para aflições aqui não é paixão. Porque a paixão de Cristo, ela fechou. Não resta mais nada. Ele está falando aqui das aflições, é das pressões, das angústias de Cristo pela igreja, que ele compartilha conosco. A igreja precisa sentir, pelo mundo que se perde, a mesma angústia que Jesus sentia ao olhar para Jerusalém e dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos, como a galinha junta os seus pintinhos, mas tu não quisestes. A pergunta que não quer calar é se você está como igreja, porque você faz parte da igreja, amém? Você está consciente de que você também precisa sentir as mesmas aflições de Cristo, as mesmas angústias de Cristo. A palavra aflição aqui vem da palavra prensa, opressão, aflição, como eu já disse, angústias, dilemas.
São aflições que Paulo sofreria e que eu e você precisamos sofrer e que os missionários estão sofrendo. Pedro lá em Burkina Faso. O Gilberto, que estava em Angola, foi contemporâneo nosso. Nem sei onde está o Gilberto, né? Sei que o Senhor está ali, Gilberto Garcia, que é até de Campo Grande. Meu tempo de seminário, nós saímos, nosso tempo, ele foi para lá sem depois, quase 30 anos. Ele e Jaqueline, se não me engano, é o nome da esposa. Os missionários estão na ponta de lança, usando a expressão do futebol de antigamente, né? Havia ponta de lança. Ele está na frente. Mas a igreja, ela é missionária. Porque quem suporta os missionários são a igreja, mas suporta no sentido de dar suporte. Igreja que não é missionária não é igreja. E nós não podemos nos envergonhar, amados, do nosso sofrimento, porque as nossas aflições são as aflições de Cristo. Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo 1, 8 a 10, para Timóteo, que era muito tímido. Timóteo era meio pacato, meio fraquinho, e Paulo incentiva Timóteo, dizendo: não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Pelo contrário, e Paulo deveria dizer para Timóteo: se segura na cadeira, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E aí ele vai falar que nos salvou, que nos chamou com santa vocação, e aquela história toda. Queridão, queridona, é alvo de Deus, é propósito de Deus, que tenhamos essa angústia santa, que tenhamos essa prensa na nossa alma, a favor do corpo de Cristo, a igreja. Paulo vai dizer: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. A palavrinha ministro aqui é a mesma palavra diácono. Eu sou servo de vocês. Diácono, amados, no original grego, rasgado, é aquele que tem as mãos para servir. Dispõe. A igreja precisa servir os nossos missionários. Do que vocês precisam? Do que vocês precisam? A gente fala muito da nossa agência, Junta de Missões Mundiais, mas tem outras agências, amados. Outras agências. E a gente também precisa orar e se importar, e entender que coisas extraordinárias têm sido feitas por irmãos de outras denominações também. Mas nós precisamos sentir muito, amados. Essa é a dispensação da parte de Deus. A palavra dispensação é administração. Deus só tem um jeito de administrar a igreja, amados. Você vai embora se você não... O único modo de Deus administrar a igreja é através do sofrimento, das aflições. Naquele livraço que eu citei do Piper, Completando as Aflições de Cristo, ele fala: Deus pretende que as aflições de Cristo sejam apresentadas ao mundo por intermédio das aflições do seu povo. Por isso que há irmãos da Turquia dizendo o seguinte: irmãos, mandem ajuda, mas não mandem Bíblias, porque a gente já está fazendo o nosso trabalho aqui. Se vocês começarem a mandar Bíblias, num país que tem restrições, vocês vão atrapalhar a gente. Eu vou atrapalhar a nossa missão, poxa. A Coreia do Norte, que é um país que está vivendo uma escassez tão grande, amados. Quer dizer, fome, o norte-coreano já passa fome há anos, há décadas, desde o início da Guerra da Coreia e a separação. Mas agora a situação está piorando. O endemoniado que governa aquele país
investe pesadamente em ogivas militares, ogivas nucleares. É o país mais militarizado do mundo, posso assim dizer. Mas sua população tem que comer casca de árvore para sobreviver. E agora estão trocando a comida típica do coreano, é arroz. Só que estão trocando arroz por milho, porque é mais barato. Mas a igreja, o corpo de Cristo, está lá. E Deus, Piper fala ainda, Deus realmente pretende que o corpo de Cristo, a igreja, vivencie algo do sofrimento que ele vivenciou, para que as pessoas, quando proclamarmos a cruz como caminho para a vida, vejam as marcas da cruz em nós e sintam o amor da cruz vindo de nós. Tem que ter marcas da cruz, amados. Paulo vai escrever aos Gálatas no finalzinho, né? De agora em diante ninguém me moleste, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Eu não tenho dúvidas, amados, que o nosso chamado é tornar as aflições de Cristo reais para as pessoas, para que por meio das aflições que vivenciamos, possamos levar a mensagem da salvação. É um médico ferido que vai curar outros. É um caniço quebrado, para usar uma expressão de um pastor puritano, o caniço quebrado. É por isso que, amados, não reclama se você está sofrendo. Aquilo que a outra igreja diz, pare de sofrer, é bobeira. Vem sofrer com a gente, é o nosso lema. Porque o nosso sofrimento redunda em glória para Deus e identificação com o mundo que está em sofrimento. E as pessoas vão ver as nossas aflições e vão se identificar, e nós vamos nos identificar com elas e elas conosco, porque elas vão ver a cruz de Cristo em nós. No mundo tereis, mas tende, eu. É isso. Por isso que Paulo prossegue dizendo o seguinte, olha, aqui entra o mistério, versículo 26. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, que os judeus guardavam ali, com pergaminhos, aquela coisa toda, aquelas togas, aquelas capas, aqueles incestos, aquela tranqueiragem farisaica, ritualística, judaica, e outras seitas mais de dentro do judaísmo, agora foi manifesto aos seus santos, a nós, a igreja. Paulo, no capítulo 1, ele vai endereçar a sua carta a quem? Olha lá, 1, 2. Quem? Aos santos e fiéis irmãos que estavam em Cristo e em Colosso. Paulo está dizendo, o mistério já foi revelado aos santos. A estes, você segura aí, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, não é uma coisa fechada, não é uma seita maçônica, não é uma coisa que só serve para um grupo só. O evangelho é para todos. Aqui, amados, nós estamos separados em denominações, mas Deus não olha lá de cima, Deus não olha e vê denominações. Deus não fala assim, eu vou abençoar a Igreja Batista. Deus fala assim, eu vou abençoar os meus santos. Deus não olha, denominação é uma coisa de homem. De homem. Não estou dizendo que a gente tem que acabar com as denominações. Longe de mim. Mas é coisa de homem. Deus vê santos. Aleluia. Santos.
santos. E Deus revelou esse mistério, que é o quê? Cristo em vocês, a esperança da glória. Em Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria. Porque tem que ter sabedoria, amados, para ensinar esse evangelho. A fim de que apresentamos cada pessoa perfeita, isto é, o que é uma pessoa perfeita? É uma pessoa que, ao contrário daquilo que Paulo vai dizer em Efésios 4, não é menino. Pessoa perfeita é aquele que não é menino, que não é como criança, arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro, por qualquer ventinho de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem o erro. Essa é a ideia, amados. Nós não somos crianças mais. É menino, amados, que vai atrás de ventos, de tradições de homens, de ensinamentos de homens. Ontem assistimos um filme, que coisa horrível, com base naquele best-seller. É best-seller porque é quase que uma besta-seller. Do livro, se não me engano, de uma australiana, O Segredo. Não assisto o filme, não, mas eu sei que eu vou falar. O Segredo, Ouse Sonhar. É uma balela do início ao fim. Uma tal de, se você mandar para o universo coisas boas, o universo manda coisas boas para você. Eu acho que lá em Colossos tinha gente que pensava assim. É a chamada lei da atração. Balela. O mistério é Cristo. Quem é pessoa perfeita discerne tudo. Não sai aí por cada vento de doutrina. É gente firme. Tanto é que o versículo 29 diz, é para este fim que eu me empenho. Paulo está dizendo, olha, eu estou preso aqui, estou pregando para vocês, eu estou me empenhando, esforçando-me o mais possível. A palavrinha para esforçar aqui é agonia. Eu me agonizo, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quero chamar a sua atenção nesses últimos 5 minutos em um detalhe. Você já reparou que nessa porção que nós vamos ficar hoje, a parte 2, a ser quinta-feira que vem, os pronomes, todos eles são pronomes no plural? Não, todos eles não, tem uns que são no singular, quando Paulo fala, me alegro. Tá? Então, retiro todos. Mas vamos lá, meus sofrimentos. Na minha carne, também é singular. No versículo, depois, 25, me tornei ministro. Tá bem, me foi confiado. E eu falei que era todos, né? Mas preste atenção. 26. O mistério foi revelado aos santos. A estes, entre os gentios, em vocês. Versículo 28. Nós anunciamos. O que isso significa? Significa, amados, que evangelho, vida cristã, a vida em Cristo, ela é comunitária. Show, isolamento, individualismo. A marca, Janet Getz fala isso, a marca da civilização ocidental é o individualismo. Hoje tudo é eu, é meu, é mim. Nós não fomos ensinados a pensar em nós e nosso. Então a gente olha para a Bíblia, a gente sempre vê a minha bênção, a minha vitória, a minha conquista, o meu milagre. Para. Em Atos dos Apóstolos e nas epístolas, sempre o que temos é oração comunitária, aprendizado comunitário, evangelismo comunitário, maturidade cristã comunitária, crescimento cristão comunitário, amados. Quem está em Cristo está envolvido em um contexto de coletividade. Nós estamos aqui. A nossa igreja. Nós precisamos viver o imperativo do avanço da igreja no mundo.
juntos. Aí entra aqueles jargões, né? Juntos somos melhores, juntos somos mais fortes, a união faz açúcar, não, a união faz a força, e por aí vai. Mas só pegue o contexto de que a igreja... Então ele fala o seguinte, eu sou a igreja. Você não é a igreja, para. Você não... Nós somos a igreja. João, só uma aplicação, meu filho, para hoje, tá bom. Isso, filho. Nós temos de pagar um preço para que o evangelho avance. Não se faz missões sem sofrimento. A questão é o seguinte, amados, a paixão de Cristo, eu já repeti, foi suficiente para expiar os pecados de todo mundo eleito, de todos os eleitos do mundo. Agora, resta alguma coisa das aflições. E essas aflições têm um sentido. Eu estou citando muito o Piper porque ele que me influenciou a pensar assim também. As nossas aflições, as aflições de Cristo, ou o que resta das aflições de Cristo, ainda não são conhecidas e vistas, nem amadas entre as nações, amados. Elas precisam ser carregadas pelos missionários. Por nós. Não dá, a gente tem que ir. Em julho nós vamos no Vale de Jequitinhonha. Tem alguns aqui que já estão engajados em oração, participação e tudo. Essa semana Jefferson me falou, como é que está o pessoal aí? Está animado? Falou, está sim, está tudo certinho. Nós vamos levar, amados, o que resta das aflições de Cristo para compartilhar com aquele povo lá de Itaubim e região. Vai ser bênção. Aleluia. Uma pena que são só 3 dias. Tive que passar 30 dias para ir de Salinas até Itambacuri, cobrindo aquela região toda do que resta das aflições de Cristo. Deixa a última tela, João, para terminar. Só um registro, amados. Hoje é 23 de fevereiro, não é? Em 23 de fevereiro de 303, o imperador romano Diocleciano baixou o edital que deu início à grande perseguição aos cristãos. Deus faz umas coisas impressionantes, né? Porque até o século IV, amados, preste atenção, a perseguição aos cristãos era local. Não havia ainda, André, sido promulgada uma lei para o império todo perseguir os cristãos. Isso só aconteceu dia 23 de fevereiro de 303. Esse cidadão Diocleciano fez um edital que em todo o mundo romano, primeiro, todos os livros e edifícios de culto cristão teriam de ser destruídos. Segundo, todos os cargos, dignidades e direitos de cidadania romana teriam de ser retirados em quem professasse a fé cristã. Outros decretos posteriores. Sacerdotes e fiéis deveriam render culto e sacrifício ao imperador e aos deuses romanos. Se isso não acontecesse, pena de prisão, tortura e morte. O resultado, amados, desse ato que começou 23 de fevereiro de 303 foi que milhares de cristãos foram massacrados e muitos mártires, como até hoje na Igreja Católica, são canonizados, são oriundos desse contexto aqui. Tá ok? 23 de fevereiro de 303. 23 de fevereiro de 2023. Estamos aqui e a nossa missão ainda continua. Aleluia. A que preço for, aleluia, vamos manter a nossa fé e confiança
de que a igreja de Jesus acolhe em seu seio a vida de Jesus e compartilha, e a compartilha através do seu testemunho ao mundo. Deus, muito obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor nos encorajou nesta noite a entendermos que o nosso sofrimento, a nossa aflição é força motriz do nosso crescimento enquanto expansão missionária. Por isso que nós não retrocederemos, nós não desistiremos, vamos avançar. Conte conosco, Senhor. Mesmo que sejam poucos nas fileiras, mas serão fiéis. E manteremos o legado de sofrimento, de aflição e de propagação desse mistério que já está revelado ao mundo. Cristo em nós, esperança da glória. Que Deus nos abençoe. Amém.